Bom dia a todos. Bom dia. Eu vim falar sobre tecnologia e a tecnologia pega a gente. Então é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Marlene, sou trabalhadora, como ele falou, do Centro Espírita Caminho do Evangelho em São José dos Pinhais e sou psicóloga. No mesmo tempo que sou espírita, sou psicóloga. Então meu trabalho é voltado sempre na área da família. Independente do que possa ser tratado, se são problemas de relacionamentos, problemas das crianças desde pequeninas, na pré-adolescência, na adolescência, na vida de jovem adulto, a prevenção às drogas. Então, a minha vida inteira, meu foco sempre foi voltado à família. Então, qualquer tratamento, qualquer problemática que me é trazida, sempre é voltada à família, sempre é trabalhado junto com a família. Porque nós partimos do pressuposto, principalmente nós aqui que somos espíritas, de que se estamos juntos é para ver evolução, desenvolvimento e aprendizado, né? Então não adianta a gente tratar o foco do problema, ou seja, remendar as paredes se a gente não fortalece o alicerce, certo? Então, hoje nós vamos falar da tecnologia, suicídio na infância e adolescência na visão científica e espiritual. É um tema grave, muito grave. Parece que é tão distante de nós, mas eu fiquei pensando, a semana passada, do quão distante era esse tema de nós. Alguém aqui imagina que sejam pais, tios, avós, alguém imagina que alguma criança da família de vocês de 10 anos possa dar cabo da vida? Tirar a vida? Não, né? Então esse tema parece muito distante da gente, não parece? Mas não é. Eu fiquei pensando isso a semana passada, vem assim como uma forma de intuição mesmo. É só a gente imaginar de uma forma bem drástica, bem catastrófica, uma forma bem cruel, a gente pegar uma criança pendurada numa corda. Dá para a gente imaginar isso? Então, tal a importância do trabalho que nós temos que fazer. Nós, como espíritas, eu já faço palestras há 36 anos. Incrível que eu entrei no espiritismo. E eu entrei pela Aliança Espírita, foi muito interessante, porque na Aliança Espírita eles fazem uma reunião tipo de um colegiado, então eles acolhem a gente. E ali os médiuns incorporados conversam com a gente. E um médium, é claro, um espírito, e eu evangélica uma vida inteira, para vocês imaginarem. Eles falaram, nós já esperávamos por você há muito tempo, quase que eu saí correndo de lá. Mas essa vida inteira que eu faço palestras, porque logo eu entrei no mediúnico, logo eu comecei a dar palestra. Então esse tempo todo que eu participo do espiritismo e que sou psicóloga, o trabalho é voltado à família. O trabalho é voltado à área da prevenção. E todas as vezes que eu olho pessoas assim à minha frente, principalmente nas casas espíritas, só uma coisa me vem à cabeça. Nós somos convidados diretamente convidados pelo Cristo. A nossa responsabilidade é muito grande de aqui estarmos. Então cabe a cada um de nós, de alguma forma, fazermos alguma coisa. Seja orando, seja procurando ajudar de alguma forma em algum setor da área espírita, mas de colaborarmos, porque esse assunto é muito sério e muito próximo de nós. Eu já atendi várias crianças, vários jovens, adolescentes com problemas de suicídio. E no decorrer vou narrar até algumas coisas que aconteceram, sem narrar com quem, é claro, mas para vocês terem uma ideia do quanto é grave. O tema é longo,
provavelmente eu não vou falar tudo. O que eu vou falar muitas vezes vai cansar. Então, quem dormir vai ficar em pezinho lá na porta, olha, para acordar, né? Eu vi um palestrante falando isso e eu gostei da ideia. Aliás, o Armando Menezes, eu achei tanta graça dele, foi muito legal ele falar isso. Então, é um tema que, se der sono, levantem, vão tomar um cafezinho, vá até a porta mesmo para a gente realmente internalizar o que vai ser passado, para que a gente possa atuar de alguma forma. Todos nós sabemos que a nossa oração alcança lugares que a gente nem imagina, né? Então, até com a prece a gente pode ajudar, tá ok? Então, vamos lá. Depressão, todos sabem, conhecem, sabem das consequências. A depressão, ela é cruel, ela não abandona a pessoa, a depressão é real. Muitas pessoas não conhecem o lado científico da depressão, que ela está lá numa área do cérebro que está prejudicada e que tem que ser tratada. As pessoas costumam tratar a depressão como falta de vontade, como falta de iniciativa. Não, gente, é uma doença que está lá instalada no cérebro e que precisa ser tratada sim, que precisa ir num psiquiatra. Psiquiatra não é para louco, psiquiatra e psicólogo são para pessoas sadias, pessoas que querem desenvolver, que querem melhorar e que querem seguir em frente. Então, nós precisamos, sim, procurar tratamento e a terapêutica espírita também, que vocês vão perceber aqui na frente que eu vou falar. Então, quais são as causas da depressão? E também de outros distúrbios psicológicos? A ansiedade, a psicose, a bipolaridade, término de relacionamentos amorosos, doenças crônicas, a situação econômica que vai de mal a pior, né? Problemas familiares, conjugais, uso de drogas, de álcool, bullying, que todos conhecem, né? O que é o bullying, nós vamos abordar com mais detalhe o bullying, violência sexual, violência doméstica, entre outros, são muitos motivos que desencadeiam a depressão. E a depressão, ao contrário do que a gente imagina, ela surge na criança muito pequenina. E hoje, a distância dos pais, dos filhos, está muito grande. Os pais estão trabalhando muito, porque precisa trabalhar cada vez mais para a sobrevivência, e o tempo que está longe, está junto com os filhos, está correndo, ou no celular, ou na tecnologia, que nós vamos abordar isso com bastante ênfase. Então, os sintomas, quais os sintomas de depressão? Angústia, irritabilidade, insônia, desejo de morrer, sensação de falta de sentido na vida, falta de motivação, cansaço fácil, desânimo, apatia, sentimento de desesperança. Então, quando junta tudo isso, as pessoas às vezes acham que eu estou passando por uma fase, passa, mas se não for tratada, vai acentuando, vai aumentando a área do cérebro prejudicada. Então, precisa sim tratar. Se necessário, precisa sim tomar remédio. Eu vou dizer a vocês, dificilmente eu tomo remédio porque realmente não preciso. Meu filho é meu cardiologista e ele fala: mãe, quero ser igual você quando crescer, porque realmente eu só tomo remédio para colesterol. Mas quando precisou, eu sempre tomei. Pacientes que precisam de remédios da psiquiatria, sempre eu indico tomar. Então, para depressão também, toma durante algum tempo, depois dá uma pausa. Se surgirem os sintomas, faça o tratamento terapêutico, porque é muito importante. Porque eu trato o problema no cérebro, mas eu não trato na alma. A nossa alma, ela nos alerta a decisões que temos que tomar para seguir em frente, para galgarmos um degrau a mais na nossa evolução. E quando o cérebro cobra, a gente tem medo. E quando a gente tem medo, a gente cria resistências, não é verdade?
E assim, muitas vezes a gente fica com o breque de mão puxado e não quer seguir em frente, não quer assumir a responsabilidade que nós aqui viemos. Então nós temos que aprender que os sintomas têm que ser tratados, os sintomas têm que ser admitidos. A gente tem que saber que precisam ser tratados e que eles existem. Não é só um sentimento, mas uma doença grave. Agora, se nós formos abordar o suicídio na infância e na adolescência, a faixa etária da infância e da adolescência que mais cresce com os suicídios, comparando com anos anteriores, elas estão diminuindo cada vez, começando mais cedo. Mas já há muitos anos atrás, eu já tinha criança de 12 anos. Eu tratei um menino, na época ele tinha 9 anos, acho que da idade do Noah. Quantos anos você está, Noah? 12. Então, ele tinha 9 anos quando eu comecei a tratar. E tinha grandes possibilidades dele ficar bem. Só que, infelizmente, a família não aderiu ao tratamento. E foi uma dor muito grande para mim, quando aos 15 anos ele se suicidou com um tiro na cabeça. Exatamente, gente, é chocante. É chocante mesmo. Até para a gente que tem o preparo emocional para lidar com essas coisas, é muito chocante. Porque não é tratado, porque a família não levou a sério, era muito grave. E no fim acabou acontecendo. Graças a Deus, são raros os que acontecem, a gente consegue ajudar. E outros casos que podem acontecer, casos muitas vezes que a pessoa fala, é um absurdo, é manha. Não, gente, um caso de uma criança de 10 anos se matou porque não tinha dinheiro para ir no cinema. O que é isso? É birra? Não. Isso já é uma perturbação emocional. Já é um dos distúrbios que eu narrei lá na frente, lá no começo. E que nós, como espíritas, vamos ver que existem outras causas que são invisíveis aos nossos olhos, mas que atuam diretamente nas crianças, porque as crianças e os jovens são o futuro do nosso planeta. Nosso planeta está em plena transição, está aí pertinho essa transição para acontecer. E as trevas que atuaram até agora e que atuam ainda, querem destruir essa possibilidade. E eles têm 24 horas disponíveis para estudar detalhadamente o comportamento de cada um de nós para evitar que isso aconteça. Então, quem que eles pegam diretamente? As crianças. Já muitos anos atrás, tem vários livros do Luiz Sérgio, inclusive um chamado Driblando a Dor, que é um livro para dependentes químicas, que é um espírito que desencarnou com 23 anos em Brasília e que participa no mundo espiritual da colônia dos abortados e dos usuários de drogas. E ele narra naquele livro que há muitos anos já, gente, antes de vir aqui para Curitiba, eu fiz seminário lá em São Bernardo do Campo a respeito do tema que ele aborda. E ele fala que muitas crianças são retiradas do corpo à noite pelos obsessores por total ausência dos pais. Por total falta de conhecimento do mundo espiritual, por total falta de conhecimento de que existe algo maior do que nós para nos socorrer, nos amparar, por total falta de desconhecimento de que a vida não termina com a morte do corpo e que nós vamos voltar. Então essas crianças são abordadas facilmente, principalmente na época, nos dias de hoje. As crianças estão vindo dotadas de uma capacidade, de um potencial. Todos nós vemos, principalmente os que são da minha idade,
que quando minha irmã nasceu, eu tinha 5 anos e 5 meses. E eu fiquei encantada porque eu ganhei uma irmãzinha, porque eu queria uma irmãzinha. E que para ela abrir o olho, minha mãe teve que fazer assim, para ela com a maior dificuldade abrir o olho. A criança hoje começa já lá na sala de parto, já olhar em volta para ver onde ela está. Então, quer dizer, nós temos crianças hoje que estão vindo dotadas de planetas superiores para nos ajudar, que estão vindo dotadas de capacidades que estão além do nosso conhecimento e do nosso alcance. E exatamente por estar longe do nosso alcance, por quê? Por despreparo nosso. Porque nós temos algo que é a nossa doença mais grave, que é a preguiça de ler, que é a preguiça do conhecimento, e sem conhecimento nós não vamos a lugar nenhum. E por isso que eu digo que a nós que aqui estamos, a nossa responsabilidade é maior, porque todas as vezes que a gente vem aqui para assistir uma palestra, o que nós adquirimos? Conhecimento. Eu que aqui vos falo, eu estou falando, mas será que eu pratico? Eu pratico. Eu tenho certeza que eu pratico. Que através do amor, o que eu falo aqui, primeiro eu tenho que saber que eu estou praticando em mim, na minha casa. Para depois eu passar isso para alguém, como diz Paulo de Tarso, eu tenho que ter minhas mãos limpas. Esse foi o maior aprendizado. Paulo de Tarso para mim é incrível. Eu li Paulo e Estevão e foi incrível. E a transformação dele, e ele escreveu 17 livros da Bíblia. Então é encantador. E ele fala que nós temos que ter a mão limpa. As mãos limpas significa o quê? É o que eu falo e faço, não só falo. Então nós fomos chamados aqui pelo Cristo para aprender a atuarmos, primeiramente dentro de nossa casa, primeiramente em nós mesmos. E aqui ela continua citando uma outra criança que se matou porque não tinha celular como dos amigos dele. Outro porque sofreu bullying na escola, outro porque não gostava da própria aparência, outro porque teve fotos íntimas de teor sexual vazados na internet. E tem outros exemplos que a gente sabe de vários motivos que a criança emocionalmente despreparada, imatura, muitas vezes para tudo que ela acessa no celular, ela acaba executando de forma drástica demais e que os pais acham que não é nada, que é birra, que é imaturidade, e acaba não fazendo nada e perdemos a criança. Nós temos que identificar muitas vezes sinais de aviso, tanto para a criança como pré-adolescente, como jovem, adulto. Nós temos que identificar esses sinais para que a gente possa imediatamente procurar e não ficar... Porque muitas vezes, gente, os pais não fazem nada porque têm medo de encarar aquela realidade. Porque não sabem o que fazer, então preferem ignorar. Mas não, se nós abordarmos diretamente a criança, o jovem, o adolescente, ou seja, o adulto também, nós vamos aprender com ele também. Nós também estamos ali com aquele ser, porque a nossa proposta inicial antes de reencarnar foi reencarnar com ele. Então nós estamos aqui para aprender com ele. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Então nós não podemos fugir do problema porque a gente não sabe mais o que fazer. Porque a gente está cansado daquela depressão que se arrasta e que não resolve nunca. Então os sinais, falar sobre suicídio ou morte em geral, se afastar dos amigos e dos familiares, escrever músicas, poemas, cartas sobre morte, sobre perda, isolar-se constantemente, a falta de concentração ou de clareza nas ideias, mudanças dos hábitos alimentares e do sono, comportamentos de risco como automutilação muitas vezes, falta de interesse pelos estudos e pela escola. E eu falei que eu ia narrar alguns fatos. No caso da automutilação, eu atendi. E uma vez chegou uma adolescente para mim, ela tinha 14 anos na época, hoje ela está casada, tem filhos, graças a Deus. E ela se automutilava, ela se cortava as coxas.
aquilo me deu um ruim, sabe quando aquilo dá aquela coisa ruim? E eu falei para ela, mas não dói. Ela olhou para mim assim, como se me questionasse, como assim? Aí é que eu despertei. A dor que ela estava falando era maior do que a dor da automutilação. Era a dor interna. E aí, em nome dela, eu criei esse trabalho contra o suicídio, de prevenção ao suicídio. Porque eu percebi que ela estava simplesmente tentando eliminar a dor dela da alma, a dor interna. O despreparo, a imaturidade, a ausência de afeto, a ausência de carinho. Gente, e vocês não imaginam como é fácil tratar. É muito fácil. Eles são super acessíveis, a gente acessa facilmente o jovem, a criança. Uma que nós temos que ter amor incondicional a essa criança, a esse jovem. E o que eu percebi nela era a ausência da mãe, a necessidade sufocante da presença da mãe, da participação da mãe na vida dela. Ela estava adolescente. E o que eu preciso? Eu não preciso de um alicerce para eu escrever a minha história? Ela não tinha esse alicerce, já não tinha o pai. E a mãe ausente. Então ela não sabia como fazer as paredes, porque fazia, caía. Dá para entender da forma que eu estou falando? Então não existia uma estrutura para ela seguir em frente. E aí eu trabalhei pouco a mãe, trabalhei ela, e as duas passaram a se dar bem, foi rápido. As orientações quanto à adolescência dela, a sexualidade que a gente tem que saber lidar. E não é difícil tratar, não é difícil. Tem uma outra criança, essa tinha acho que 11 anos, quando ela veio para mim, talvez nem isso. E ela tinha certeza que ela queria morrer. Foi um caso difícil, um caso bem difícil. E eu comecei a conversar com ela e nós começamos a falar e a gente é muito intuído na hora. Então eu comecei a narrar para ela, eu perguntei primeiro o que ela acredita. A maior parte das pessoas que me procuram são espíritas, muitas vezes eu posso falar a linguagem espírita. Mas quando não são, eu também busco uma forma. Eu fui evangélica, eu estudei com o Testemunho de Jeová, com a Adventista, frequentei a católica, então eu conheço a linguagem que dá para falar. Então eu perguntei para ela o que ela acreditava. Ela não acreditava em Deus. Então eu falei, tá, não tenho problema nenhum com isso. E não foi só ela não, foram vários adolescentes. Eu falei, então, o que você acredita? Ah, que tem uma força, um poder superior que rege tudo, que constrói. Então tá bom, eu falei, vamos falar então em faixas evolutivas. Nós viemos lá dos primitivos, essa faixa evolutiva foi vindo para outra, aprendeu a roda, aprendeu o fogo, passou para uma outra faixa evolutiva de desenvolvimento. Então, assim vai, até chegar onde nós estamos hoje. Eu estou aqui na mesma faixa evolutiva que você. Você está começando e eu estou dando continuidade. E se eu tivesse me matado na tua idade? Ela levou um susto. E pensou. Eu falei, eu não estaria aqui para te ajudar. Você tem uma proposta de vida, você tem um objetivo de vida. Você é inteligente, você é capaz. Ninguém vem aqui sem objetivo. Por isso evoluiu o planeta. Porque cada um fez a sua parte. E quem se mata e não faz a parte dele, o que pode acontecer? Você vai ficar nessa faixa evolutiva, vai ter que reparar o dano que você causou, e olha que eu não falei em espiritismo, hein? Você vai ter que reparar esse dano que você causou
para depois ir para outra faixa evolutiva já atrasada. Porque o planeta depende de você também para evoluir. E ela entendeu. E depois de algumas sessões, ela chegou para mim um dia, falou, eu não vou mais me matar. Eu pensei, grave. E realmente, ela tinha depressão grave, deu bastante trabalho, mas ela nunca mais falou em se matar. Então, nós temos que aprender a identificar esses sinais para que a gente chegue até a criança, o jovem, o adolescente, o adulto e fale a respeito com a dor dele, com o sintoma dele. Tem uma frase minha, que é a minha preferida, que diz, eu não posso andar na sua frente porque você pode tropeçar em mim. E a gente é perito em falar tudo que os outros devem fazer, né? É porque você não fez isso, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você isso, porque você... A pessoa tropeça na gente e nunca faz o que tem que ser feito. Eu não posso andar atrás de você porque eu não vou poder amparar suas quedas a vida inteira. É a gente passar a mão na cabeça, resolver por ele, né? A criança, o jovem, chega em casa, mãe, eu tenho que entregar o trabalho amanhã, eu não fiz isso, eu não pesquisei, eu não comprei as coisas. Eu ainda penso em cartolina, porque é tudo da minha época, né? Difícil, né? Mas hoje em dia eu estou pensando aqui que eu falo para poder chegar na nossa época de hoje. Aí o que a mãe faz? O que a mãe faz? Fazer o trabalho. Exatamente. A mãe corre atrás e faz tudo pela criança. A criança vai amadurecer? Vai adquirir responsabilidade? Vai ser segura? Não. Então, a partir dos 8 anos, nós temos que ir entregando para a criança, paulatinamente, gradativamente, a responsabilidade pelos atos dele. Não fez, tem que assumir as consequências. Errou, tem que assumir as consequências. A minha filha tinha 12 anos e ela vinha... quando eu vim aqui para Curitiba, eu falei, eu fiquei olhando todo mundo, porque todo mundo riu e eu não sabia por quê. Era perua lá em São Paulo. E aqui não é perua, né? Como que fala? É van. Hoje é van, porque hoje eu já internalizei van. E aí ela vinha e reclamava todo dia que o menino ficava puxando o cabelo dela, que o menino... Eu falei, Heloíse, você vai ter que aprender a se defender. Mãe, me tira daquela perua. Eu falei, não vou tirar você. Você vai ficar lá até você resolver o que você tem que resolver com ele. E aí um dia ela chegou, ela tinha o cabelo bem comprido. Mãe, ele estourou um saco de pipoca na minha cabeça, que não sei o quê. E eu, tá bom, o que você fez? Ah, não adianta, o tio não pode fazer nada, o tio da perua. Aí um dia ele veio perturbar ela deu uns petelecos nele, nunca mais o menino fez nada com ela. E se eu tivesse resolvido por ela? Ia ficar pendente uma insegurança. É claro que eu não ensino a bater, nem nunca ensinei. Mas ele pediu, levou. Né? Então, o meu filho também, com um menino na rua, que os dois não se bicavam de jeito nenhum, tiveram que resolver a pendência. Agora a mãe vai lá e a mãe faz um alvoroço, resolve tudo pelos filhos. Então, nós não deixamos nossos filhos amadurecerem. Mas eu posso caminhar do seu lado e oferecer ajuda quando você me pedir. Então a gente exige que o jovem, a criança, quando é pequenininha, é bonitinha, é uma gracinha, ai que fofinho, tudo que faz é engraçadinho, e o pai pega e beija, gente, eu fico encantada, eu paro de boca aberta quando eu vejo aqueles pais com aquela criança no colo, e beijando e abraçando. Quando começa a ter autonomia e independência da mente, já não é mais engraçadinho. Então a gente começa, para com isso, e começa a rejeitar, começa a não resolver, e a criança se perde e fala, e agora que eu fiz o que eu tinha que fazer, o que eu achei que era certo, e todo mundo me despreza. Então nós temos que aprender a ouvir, mas ouvir mesmo. Eu tenho uma neta de 12 anos, eu ouço as histórias dela, meu filho quer matar nós duas, porque a gente fica até 1h30 da manhã, pipi, 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 pipi.
e ouço aquelas longas histórias dela no consultório, é incrível. O que eles contam é cansativo. Eu aprendi a gostar porque eu amo demais criança e adolescente. Mas todos têm que aprender a ouvir com atenção. Entregue olhos nos olhos para eles sentirem que nós estamos do lado deles. Isso é muito importante. Então, nós falamos dos fatores que induzem o jovem a suicídio, e um especial vem chamando a atenção muito, muito, e que tem aumentado cada vez mais, uma velocidade enorme, as redes sociais. O bendito do celular. E a finalidade desse trabalho é a gente abordar a influência dessas redes sociais nos jovens, nos adolescentes, nas crianças brasileiras, mas em todo o mundo está acontecendo a mesma coisa. Tem levado crianças à rede social, à tecnologia, levando crianças e adolescentes ao extremo, ao suicídio. E nós vamos entender por quê. A internet, é claro, ela entra no novo ambiente de convivência, que é o nosso lar. E as comunidades online, elas são formadas por grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e muitos outros que eu nem conheço, nem nunca ouvi falar, mas existem. E elas estão fazendo esse mundo fechado. Tem um estudo denominado Digital em 2018, é Global Overview, produzida pela agência especializada em mídia social We Are Social, em parceria com a plataforma de mídia Hootsuite, que coletou dados de 22 milhões de usuários em 45 países. E os dados que remetem ao Brasil refletem a realidade de fascínio pela rede social. Nós temos dependência hoje grave de rede social, de celular. As pessoas não conseguem mais ficar. Eu percebo, muitas vezes, eu botei o celular para carregar outro dia e tudo que eu pensava tinha que ser no celular. A gente se tornou dependente totalmente porque a gente tem o universo na nossa mão. Então, tudo que eu pensava fazer, eu pus o celular longe, eu botei o computador, estava trabalhando no computador, mas tudo que eu tinha que decidir era no celular. Então, automaticamente, nós temos benefícios da rede, mas nós também temos os prejuízos que tem que aprender a administrar, aprender a lidar. Nós vemos hoje uma juventude totalmente dependente dessa conexão virtual. Especialista na utilização dos computadores, dos celulares, dos tablets, das outras mídias sociais. Essa minha neta que eu falei que está com 11 anos, quando ela tinha 10 meses, ela girava a tela do celular. Todo mundo acha uma gracinha, né? E minha mãe tinha 80 anos, minha mãe tem 92 hoje. E aí minha mãe ficou encantada de vê-la mexer daquele jeito no celular, e a minha mãe é evangélica. E ela falou, mas Marlene, você não falou que a gente volta? Eu falei, volta, mãe, com certeza volta. Mas então eu tenho que aprender a mexer no computador, senão eu não vou voltar igual a Clara. E ela foi fazer curso com 80 anos. Então, para vocês verem como que já, olha, e olha como que o salto que deu, que minha neta vai fazer 12 anos, olha o salto que deu na evolução daquela inocência de passar o dedo na tela, né? Com muita dificuldade no convívio com as pessoas, com os diálogos, relacionamentos presenciais, essa é a consequência do uso muitas vezes abusivo dos computadores, dos celulares e o tablet. Ao mesmo tempo que confere autonomia aos usuários, a internet reduz o quê? Alguém sabe me dizer? A distância entre os seres, os relacionamentos. Promove a interação de pessoas
com interesses comuns. Os jovens, as crianças hoje jogam online. Tem esses grupos que eles jogam online. Então não tem mais aquela interação, aquela integração. As redes sociais criam também relações superficiais. Tão superficiais que se as crianças, jovens ou nós adultos não gostamos, o que a gente faz? A gente bloqueia, a gente deleta, a gente exclui. Então tá muito fácil hoje a gente eliminar essa possibilidade, né? E essa fase de desequilíbrio e de instabilidade que passa os adolescentes geram o quê? Nas crianças e nos adolescentes. Sentimento de insegurança, de injustiça, de confusão, de angústia, de incompreensão por parte dos pais e educadores. E que pode levar a problemas de relacionamentos do adolescente com as pessoas mais próximas do convívio social. Por quê? Porque ele estando ali fechado há alguns anos, poucos anos atrás, o celular, o tablet, tudo virou a babá das crianças pequenas. Tá no celular? Há alguns anos atrás, uma vez eu fui numa pizzaria, 10 horas da noite. 10 horas da noite, entrou vários casais com as crianças, que já não era para estar na rua, era para estar dormindo, né? Gente, eu tenho um amigo que é iridologista, ele falou que nós produzimos a serotonina das 22 horas até 1 hora da manhã. Quem é que aí está produzindo serotonina? Quer dizer, nós ainda mais velhos até que a gente produz ainda, né? Mas e as crianças? E os jovens que dormem, que horas dormem? Então não produzem a serotonina que é essencial para a formação do cérebro. E aí o que acontece? Dormem, levantam tarde, porque aí não dá trabalho, deixa dormir. E não produz a endorfina, que é com a luz do sol. E isso desencadeia o que nas crianças e nos jovens? Apatia, desmotivação, depressão, falta de vontade. Nós mesmos mais velhos, quando a gente dorme até muito tarde, a gente não fica meio grogue, mesmo com preguiça, meio sem saber o que fazer? Por quê? Porque nós não recebemos aquela descarga de endorfina pela manhã. Então imagina as crianças que não têm responsabilidade, não têm disciplina. Então a gente tem que trabalhar tudo isso. E como nós vamos fazer isso? Isso nós temos que descobrir, né? E essa crise desencadeada pela vivência da adolescência, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento psicológico das crianças, dos indivíduos. Existe também a insegurança por parte dos pais. Em relação aos adolescentes e às crianças, que vai gerar mais insegurança ainda. E isso é muito importante a gente abordar, porque nós temos, independente da idade, uma criança interior ferida. O que isso quer dizer? Principalmente a minha geração, que é anterior à geração dos anos 29, 30, que tinha despreparo emocional, até intelectual, total para nos educar. Mesmo assim, a minha geração, eu tenho orgulho, ai meu Deus, as nossas músicas são maravilhosas, nossa vida foi... Com 14 anos eu comecei a trabalhar, eu ajudava em casa, eu que estudava, eu que procurava meu estudo sozinha. Tivemos prejuízo? Tivemos sim, mas nós sabíamos o que tínhamos que fazer. O jovem sabe hoje o que tem que fazer? Não sabe. Então, a nossa educação lá atrás, que deixaram marcas, que deixaram traumas, o que acontece? Nós temos dentro de nós uma criança interior ferida, incompleta. Essa criança interior não sabe o que fazer. Quando um filho nosso tem um comportamento, vamos supor, eu vou pegar o Noah e o Rodney. O Noah está com 12, né? Aí, isso é um exemplo, tá?
Aí o Rodney teve um problema lá com o pai dele com 12 anos, que ficou mal resolvido, que desencadeou uma tristeza profunda e imensa nele. Se ele passar um problema parecido com Noah, ele não vai saber resolver. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Essa é a criança interior ferida que todos nós temos. Quando nós vamos resolver algum impasse em nossas vidas, alguma pendência, alguma coisa que nos impacta, e que aquela criança passou pela mesma situação naquela época, nós não sabemos como resolver e a gente recua. Aquela criança recua porque não sabe o que fazer. Então nós temos que pensar, nós não somos mais criança. Nós somos adultos e eu preciso agora enfrentar o problema, ouvir o problema, porque o que eu faço? Eu faço de conta que não existe, eu falo cala a boca, ou eu falo deixa para lá, ou eu boto de castigo, mas eu não sei o que fazer, então eu invento alguma coisa para fugir do problema. Mas quem vai me ajudar a resolver essa minha criança interior vai ser o meu próprio filho. A partir de uma certa idade, quem traz a nossa evolução são nossos filhos. Eu aprendi muito com o meu filho e com a minha filha. A minha filha tinha 12, meu filho tinha 16, e eles falaram para mim um dia, eu nunca mais vou esquecer. Mãe, você não percebeu que quando você grita você perde a razão? Eu falei, nossa, pior que é, né? Não vou falar que nunca mais eu gritei, eu acho que eu gritei ainda mais. Depois nunca mais. E a gente vai amadurecer, não precisa mais, né? Não precisa mais. Então o que adianta? E eu pergunto para os adolescentes hoje, por que os pais gritam? Eles falam, porque eles não sabem o que fazer. E não é verdade. Os pais não sabem o que fazer, botam de castigo, grita, ou acusa, ou cobra, mas na verdade não há uma conversa séria entre os dois para que se resolva, porque o filho pode trazer a solução para aquela criança interior ferida. Mesmo que nós, adultos, eu tenho uma filha de 41 e um de 45, até hoje eu aprendo e eles me ajudam, até hoje. Basta eu não botar orgulho na frente, que só porque eu sou pai e mãe eu sei o que faço. Mentira! É com eles que nós aprendemos a fazer diferente. E é isso que essa família aqui que nós estamos narrando precisa para evitar os transtornos, os diagnósticos. Hoje, meu Deus, são milhões de diagnósticos. E aí o que acontece com os diagnósticos? Os pais se apegam nos diagnósticos como se fosse problema da criança. Aí eu cato lá o probleminha, eu gravo muitas coisas. Desde pequeno eu sou assim, eu gravo muitas coisas. Eu vi uma vez um pai levar um toquinho de 5 aninhos assim, entregou ali na escada do consultório, a criança entrou e ficou olhando para o pai e o pai foi embora. Tá bom, eu entrego o probleminha para o psicólogo consertar. Mas e o alicerce, como fica? A gente mudando, a gente caminhando junto da criança, o tratamento é muito melhor, é muito mais eficaz. Uma orientação com os pais, eu tive casos graves de jovens usando drogas, cheirando cocaína. E que teve um caso que eu atendi a maior parte online, por causa do problema da pandemia, o pai chegou até a gritar comigo e, gente, eu tinha uma vontade de rir que vocês não entendem, nunca vão entender. Porque ele ficou muito bravo comigo, muito bravo. E no final, hoje ele é super amigo do filho. O filho acho que já está com 22, já está na faculdade, parou de usar cocaína, cuida da irmã que é mais nova para não usar, levou pai e mãe para academia para fazer passeio de bicicleta, caminhada. Ele só precisava do pai. Então, quando a gente trabalha a família, o filho vai embora. Quando ele se perde, é porque ele não encontra uma base, um alicerce ali, que ele pode seguir em frente e olhar para trás e falar, tá ali meu alicerce. Isso que é importante. Então o autor Prata ressalta, em 2007,
a importância dos programas de orientação à paz, olha só. E eu bato nessa tecla há 36 anos. Eu tive instituição de recuperação de usuários de drogas, eu cheguei a entregar o usuário de drogas de volta para os pais porque não participavam do trabalho. É fundamental o trabalho com a família, porque a família não sabe o que fazer. A família não tem uma receita ali na mão, a não ser que ela estude, que ela leia, que ela participe do tratamento. Ajudar esses pais a lidar melhor com a adolescência dos filhos e com as situações que exigem tomadas de decisões importantes. Os pais devem se tornar o suporte emocional que os filhos possam recorrer nas situações de dificuldades que enfrentam. Então, ao invés do jovem se envolver cada vez mais, porque os pais deixam de ser o ponto de referência, o ponto de referência passa a ser os amigos. E os amigos, muitas vezes totalmente imaturos e despreparados, buscam na bebida alcoólica, no cigarro, na maconha, buscam. E aí os pais acabam perdendo o terreno. Quando percebe, já está usando há muito tempo e não consegue mais voltar atrás. Então, esses pais têm que aprender como lidar com esses filhos para que os filhos tenham esse suporte, para que eles possam procurar e conversar a respeito. Esse jovem que eu falei, ele passou por um atendimento comigo, ele falou assim, eu quero continuar usando, eu gosto. Se eu vou morrer, não me importa, eu vou morrer um dia. Eu gosto, me faz bem, eu quero continuar usando. Tá bom, não tenho problema com isso. Se você quer continuar usando, é uma escolha tua. Não ia adiantar nada eu falar para ele dos prejuízos. Eu falei dos prejuízos, tudo antes. Mas ele preferiu continuar usando. Foi aí que eu comecei o trabalho com os pais. Eu falei, olha, vocês confiam em mim? Confiamos. Tem certeza? Tem. Então vamos lá. Trabalhei só o pai e a mãe. Ele passou uma vez comigo. E depois ele passou para vir falar que ele tinha parado, que ele não ia usar mais, o quanto ele mudou, o quanto mudou na casa dele. Foi uma graça. E a mãe escreveu uma carta, um depoimento que eu posso divulgar onde eu quiser da mudança dentro da casa dela com o trabalho que foi feito com a família. Então vocês perceberam? Para melhorar dentro de uma casa, nós temos que trabalhar a família. Para a sociedade melhorar, onde tem que melhorar? Vocês perceberam? Não tem como. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Nós temos que mudar. Cada um de nós temos que mudar. Os pais devem se tornar esse suporte emocional. Para que eles confiem. A influência no contexto familiar, no desenvolvimento psicológico, foi esse trabalho feito pela Elisângela Prata. Então, nós já temos há anos vários autores que trabalham. Esse trabalho é de 2007. Nós temos trabalho de 1994 já. Eu trabalho com família minha vida toda. E todas as famílias que seguiram a risco o tratamento tiveram uma melhora incrível, significativa. Lares Felizes, vocês sabem que é Lares Felizes? Eu estou tratando uma agora também, que ela tem esclerose múltipla, a mãe. Vocês têm ideia do que é esclerose múltipla, né? E eu trato ela, e só ela, e foi no começo muito difícil para ela. Hoje, ela está super bem com a esclerose múltipla, os exames delas estão ótimos. Ela está bem com o marido, com os 2 filhos, um de 17 e a outra tem 11, eu acho que é. Não, tem 9 anos a mais nova. Uma família que sai junto, que brinca junto, que ri junto, que... Gente, é a coisa mais linda. E são tão raros. E por que são raros os casos? Porque a maior parte das pessoas não procuram e não querem parar para pensar que existem outras formas mais seguras e melhores da gente abordar os filhos e tratar os filhos. Né? Me falem a hora que eu tenho que parar, viu? Porque... Que horas são?
Ah, 9h25. Então, tá todo mundo acordadinho? Tá? Ninguém tá com soninho? Não? O Armando falou que ele tacava o sapato. Um fofo, adorei a palestra dele. O problema é na visão espírita, olha lá. E vocês vão ouvir eu falar da onde surgiu esse trabalho sério dentro do espiritismo, trabalho com a família. Aqui no espiritismo nós vemos que diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, acho que é um mais longo, né? Dos itens 14 a 17, o suicídio é loucura. Nossa, eu já estou tanto tempo fazendo palestra desse capítulo que não acaba nunca, né? Para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham ou perturbam, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Gente, uma coisa que eu fiquei encantada, porque como eu fui 35 anos evangélica, a gente conhece a Bíblia assim. E não é lavagem cerebral, não. Desde pequenininha, 2 anos de idade, a gente falava, o presente da evangelização era um capítulo da Bíblia, era um versículo da Bíblia. A gente sabia todos os livros da Bíblia e era natural para a gente. E eu procurei lá no Google, né? Claro que foi o Dr. Google, que é uma beleza, né? Tem 21 lugares na Bíblia que falam sobre suicídio. 21 versículos, capítulos e livros da Bíblia. Eu depois, mais para frente, se der, eu mostro para vocês. Na questão 943 do Livro do Espírito, pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Pasmem. Efeito da ociosidade. Os espíritos às vezes são diretos, né? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, quer dizer, dos excessos, né, que nós temos hoje. Nós temos excesso de tudo hoje, não dá tempo para mais nada, né? Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Quer dizer, quanto mais nós conhecemos e nós praticamos o conhecimento, mais fácil é viver. E, gente, é verdade mesmo, é muito mais fácil. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, a gente aprende a lidar com os embates da vida. A gente aprende que as dificuldades, os transtornos, os obstáculos são para aprendizado. E não para a gente olhar, entrar lá na bolinha e ficar chorando junto com o problema. Mas sim para a gente olhar de fora e ver o que a gente tem que aprender, o que a gente pode mudar na nossa vida. É para isso que o Evangelho nos traz o conhecimento. Para que a gente aprenda a atuar. Crianças e adolescentes em número expressivo buscam no suicídio a fuga mais viável para as dificuldades que surgem nas experiências dele na matéria. A frustração, a decepção, a ociosidade, a falta de utilizar a capacidade e o potencial, a gente avalia essas criança de 5 anos de idade que uma escola particular falou para a mãe que se a mãe não desse Ritalina para ele, eles iam expulsar a criança da escola. Eu fiquei indignada com isso. E eu avaliei a criança de 5 anos de idade. A criança tinha uma idade mental na época de 8, 9 anos. A inteligência e a capacidade. E os pais, graças a Deus, né, eram espíritas e me procuraram. E o menininho de 5 anos
ele via, ele falava que um menino falava para ele fazer as coisas, as artes que ele fazia. A mediunidade. Aí ele sentou lá na minha poltrona, era a coisinha mais linda que eu já vi na minha vida. Com aquelas mãozinhas pequenas, aquela poltrona ficou tão grande para aquele serzinho pequeno, ele batia os dedinhos assim nas coisas da poltrona. Nossa, quanta gente, eu onde? Quanta gente aqui. Eu falei, é. Ele falou, meu tio tá aqui. Eu, ai meu Deus, agora eu vou ter certeza. Ah, teu tio? Mas quem que é? Irmão de quem? Irmão do meu pai. Ele parece teu pai? Não, ele é diferente do meu pai, ele tem cabelo. Ele morreu com 23 anos num acidente. E eu falei, agora eu vou ter certeza. E ele falou do meu anjo de guarda, e eu fiquei morrendo de curiosidade, porque ele via meu anjo e eu não. Mas aí eu saí e perguntei para o pai. O pai chorou, porque era um irmão que tinha morrido há muito tempo num acidente de carro. E a capacidade dele de mediunidade era tão grande, e ele foi aprendendo, foi crescendo. Hoje também já está um homem feito, até pouco tempo eu tive contato com a mãe dele, soube dele e do outro irmão também que eu avaliei. Mas são esses seres que estão vindo para nós, e totalmente despreparados, nós não estamos dando o suporte. Meu pai e minha mãe eram pobres, que nós não tínhamos mal o que comer. Quanto mais o que vestir. Minha mãe era empregada doméstica. Só que meu pai mandava os 4 filhos todo domingo na igreja. Eu nunca tive problema com problema, gente. Sabe por quê? Porque eu olhava para o céu e eu via aquela estrela d'alva que tem, eu conversava com ela e conversava com Deus e pedia, e ele nunca me faltou. Muito pelo contrário, eu falo que Deus me mimou. Porque eu sempre confiei, que eu aprendi lá, com aquele pastor que foi meu pai espiritual, eu aprendi a fé inabalável. Aquela fé de que está acontecendo, mas você acredita que a dor, ela existe e só vai passar quando tiver que passar. Mas a confiança tem que continuar de que vai passar, de que vai melhorar, de que vai mudar. E é isso que a criança precisa aprender. Para isso nós temos que ter conhecimento. O assunto, que é de uma importância muito grande para nós analisarmos, para nós refletirmos, todos nós espíritas, olha só, é destacado no temário das campanhas Viver em Família e em Defesa da Vida, reativadas pelo Conselho Federativo Nacional, órgão da Federação Espírita Brasileira. E esse trabalho na FEB, começou em 21 de novembro de 2004, tendo como uma das ações, em nível nacional, estimular o aprofundamento de temas dessa natureza, concluindo a importância do tornar-se o conviver em família, onde, sob todos os aspectos, a vida deve ser preservada e cuidada. Então, o trabalho com a família é o nosso autoconhecimento. É a base da sociedade. Essa célula doente, nós nunca vamos mudar. E para que a gente mude, tem que haver empenho, tem que haver trabalho, dedicação, estudo e ampliado esse estudo, para que a gente realmente possa mudar. É muito triste ver esses espíritos envolvidos com frustrações, por causa de conflitos íntimos, uma educação mal administrada, por parte dos pais, ou então algum desses seres portadores de desequilíbrios emocionais e que não foram atendidos adequadamente pela família. Por causa de quê? Falta de conhecimento, de estrutura. Vocês entenderam? Que tudo a gente vai e volta no mesmo lugar? Vai e volta no mesmo lugar? Se a gente conhece, a minha sogra falava, não vem com bula, não vem com receita. Mas hoje nós temos livros da Tânia Zaguri,
de Samitiba, nós temos uma literatura imensa para os pais lerem. Não dá tempo. Se eu dedicar meia hora que eu fico no celular para ler, como educar meu filho? Nós temos sim receitas prontas hoje que dá um alívio do sentimento de culpa dos pais não saberem o que fazer. Porque lá no livro está mostrando que não é problema deles, mas sim um problema social. Um problema que tem que ser aprendido por todos. E, assim, sem exceção, tem que ser aprendido por todos. Porque todos são portadores do mesmo problema. Eu até pensei, Rodney, uma coisa que me veio hoje de manhã, e eu acho que eu pensei durante a noite, porque foi logo que eu acordei. Tinha que criar um CVV para crianças e adolescentes. Tem CVV, mas quem procura o CVV? Só adulto. Tinha que criar um órgão especializado, só que com pessoas preparadas e treinadas para atender a criança. A criança tem acesso ao celular, tem acesso à mídia, tem acesso à rede social, que pode procurar uma pessoa, um órgão preparado para atender aquela criança nas angústias. Só que criança e adolescente envolve a autorização dos pais, envolve um monte de coisa, e assim nós vamos nos perdendo na possibilidade de ajudar. Essa ideia com o Antônio Carlos. Eu pensei nisso. Eu pensei. Porque tem que se criar algum órgão legalizado, né, legal, para que a gente possa ter pessoas. Gente, quantas pessoas que eu atendo, sou psicólogo e não atua, psicólogo não atua, meu Deus, quanta gente para ajudar que não pode pagar. Quantas pessoas nós podemos atender hoje online? Dá para a gente fazer grupos de crianças, grupos de adolescentes online. E os grupos, e os trabalhos que a gente tenta fazer com os pais, o que mais me chocou, eu fiz uma campanha de palestra sobre sexualidade na adolescência e sobre a prevenção das drogas no Colégio Estadual do Paraná. Cada um deles foi atingido mais de 2.000 alunos. Vocês sabem quantos pais vieram no encontro? 33 pais. E aí? Trabalhar criança é fácil. Eles são uma massinha que a gente molda. Gente, eles são muito fofos. É muito fácil trabalhar com eles. Agora, se os pais não se interessam em mudar, o que adianta a gente trabalhar no consultório aquela criança tão fácil de mudar, chega em casa, nada mudou. Essa criança de 5 anos, que um deles que eu falei, ela chegou no consultório e a mãe conversando comigo, ela sentou no meu colo, a mãe ficou olhando, e esquisito, né, que a criança... E aí ela mexeu nas coisas lá, falei, você só não mexe nas tintas, porque eu vou atender em seguida e essas tintas não são minhas. Aí você arruma tudo que você brincou, tá? Ele brincou, eu fiquei conversando com a mãe. Gente, ele arrumou tudo no lugar, bonitinho. Isso porque na escola ele era uma criança que mordia, que chutava as professoras, a coordenadora, que chutava todo mundo. Aí eu conversei com uma coordenadora, que era avó, graças a Deus, e expliquei o que acontecia. Puf, a criança melhorou. Então vocês perceberam que nós construímos monstrinhos? Nós é que construímos eles porque nós não sabemos lidar com eles. E quando a criança é problema, o que as pessoas fazem? Se afastam ou rotulam e isolam. Isso é muito grave, porque eles são muito acessíveis. Os adolescentes são incríveis de serem trabalhados. Chegou uma vez um usuário de maconha. Ele sentou deitado na cadeira, né? E eu só sentou deitado. Aí, tá, o que eu traz aqui? Eu só fumo maconha. Eu falei, tá bom. E ele totalmente com aquele descaso, não querendo saber de nada, porque ele estava ali obrigado. E eu comecei a conversar com ele. Ele foi sentando na cadeira, ficou comigo quase 2 horas conversando. Então a gente percebe
que não é erro dos pais, não existe erro, gente, não existe erro. E nós não podemos deixar o sentimento de culpa dominar, porque culpa, eu tenho uma frase minha que culpa é desculpa para a gente se manter no umbral. Porque a culpa que nos leva ao umbral é ou não é? É a culpa que faz a nossa criação mental daquela condição que a gente vivencia ali. Então a primeira coisa que a gente tem que se libertar é culpa, porque a culpa é desculpa para eu não fazer nada. Então deixa eu aprender como lidar, deixa eu estudar como lidar, porque não é difícil, é fácil. Manuel Filomeno de Miranda, em 1991, ele aponta para os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio, como a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais, econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo, de perda. Tudo isso instalado na alma imatura, fraca de recursos morais para superar toda essa transição dos jovens. E este trágico ato assume gravidade e constrangimento maiores quando crianças que ainda não dispõem de discernimento optam por essa decisão tão trágica. E hoje nós temos uma instituição, que é o casamento, que perdeu a importância quando se almeja a criação de uma família. Porque hoje o que nós temos? Um pai identificado nem sempre como marido da mãe ou coabita com os filhos dele. Eu tinha amizade com uma menina do lado da minha casa, com os dois, com as crianças. Aí vieram ele um monte na frente da minha casa, que eles adoravam ir lá em casa. Aí ela falou assim, olha, esse aqui é meu irmão, que é filho do meu pai. Esse daqui é meu irmão, que é filho da minha mãe, mas que não é do meu pai. Gente, deu um nó na minha cabeça, eu falei, começa tudo de novo. Gente, juro que aquele dia eu pirei. Porque ela era filha da mãe, que tinha outros filhos que não era filho da mãe. Era filho da mãe, mas não era filho do pai. Aí tinha outros irmãos que era filho do pai, mas com outra mãe. Eu falei, olha, isso é hoje natural, normal. Então a gente encontra um número significativo de famílias monoparentais femininas, ou seja, a família constituída pela mulher com seus filhos. Eu já trabalhei várias mulheres e tem hora que eu sou bem... Eu tenho meus lados, diz que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco, eu tenho uns dois, né? Então vocês imaginem só. A mãe com problema com o pai, que bebia, que não ajudava em nada, não ajudava, mas por que você assume? Ele nunca vai ajudar mesmo. Cata o presentinho, bota um laço na cabeça e entrega lá para ele. E a mãe não admite, não aceita. Como eu vou fazer uma coisa dessa, né? Como eu posso? Por que a mãe tem que assumir 70% e o pai nada? Teve um dia que ela catou os dois filhos, arrumou a malinha, levou lá na frente da casa dele. Ele ficou tão desesperado. Ele ficou, acho que 2 ou 3 meses com os filhos. E ele mudou significativamente. Ele fez do filho mais novo um senhor de um homem. E aí? Ele bebia, mas isso não impediu que ele fosse um bom pai. Ele até mudou muito em relação à bebida. Então, por que a mulher tem que ser boa mãe, boa dona de casa, boa nisso, boa naquilo, né? A heroína que buscou o príncipe encantado no cavalo branco, hoje é boa em tudo, mas ela não tem nada para si mesmo. Ela assume tudo e não partilha com a pessoa que vai ser a pessoa mais importante para a educação dos filhos, que é o pai. Gente, alguém condena a separação? O Espiritismo nunca condenou, eu nunca vi. Agora, não condena a separação do marido e da mulher, concorda? Agora, e a separação do pai e da mãe? Para quê? Se o pior mal da sociedade é o orgulho e o egoísmo,
O trauma de uma separação, independente qual motivo seja, é traumático. É extremamente traumático. Mas só que pelo egoísmo e o orgulho, nós deixamos prevalecer essa dor de se achar culpado da separação. Eu acuso o outro para me libertar do meu sentimento de culpa que for por minha causa. E aí eu tiro o pai e a mãe da jogada, da educação dos filhos. Então separou? Separou, tudo bem. Agora vamos continuar sendo pai e mãe. Direitos iguais, porque vai chegar uma hora que vai depender do pai o prosseguimento da educação do filho e da filha. Por fatores de identificação dos mesmos. Nas famílias reconstruídas, nós encontramos um pai que nem sempre é pai biológico de todas as crianças e algumas vezes também não tem autoridade nenhuma perante esses filhos da mulher atual. Isso também é ruim, porque ele vê aquele ser que está com a mãe também como exemplo. Então não tem que ter autoritarismo, mas sim autoridade. Aproximar, conversar, aproximar de saber o que está se passando com ele. Por quê? Porque ele vai se defender daquela dor de existir uma outra pessoa no lugar do pai dele. Então isso também é um grande aprendizado. A nova família não pode mais retroceder àquele modelo hierárquico patriarcal de antes, mas pode sim se adaptar, se adequar. Cada vez mais, essa família se aproxima do modelo das relações igualitárias entre gêneros e gerações. Só que as fronteiras entre esses dois modelos ficaram borradas, porque existe o fator anterior e o de hoje. Só que nenhum decide o que é melhor. Tem que chegar a uma conclusão. A família contemporânea, segundo Maria Inês Moreira, possui um ponto forte da afetividade, só que esbarra numa série de consequências ocasionadas em virtude desses valores perdidos. Os valores morais, familiares, já que tem outra pessoa dentro de casa, diferente do pai e da mãe, vamos atuar como pai e mãe. Tem filho de um pai, tem filho do outro. Hoje em dia é normal a mulher morar com os filhos dela e o pai morar com os filhos dele. Só que tem que ter um ponto em comum aí para a educação desses filhos, né? Uma das coisas mais importantes para a educação dos filhos, a disciplina. A falta de disciplina gera insegurança, gente. Eu trabalho com dependentes químicos e, como eu falei, eu tinha uma clínica de recuperação. E vocês estão vendo o meu tamanho, né? Quase eu nem apareço aí. E com 20 quilos a menos ainda. Então, era bem... E eu tratava de usuários de drogas graves, até assassino. E eu tinha na minha instituição, eu não sei se era 12 ou 14 na época. E eu chegava com o carro, tinha uma subida até a casa da instituição. Era eu apontar no portão, parecia que tinha pisado no formigueiro, era neguinho correndo para tudo quanto é lado. E eu ficava pensando, mas por que será? E perguntei para o meu coordenador, né? Por que eles correm? Para ver se está tudo em ordem, porque a senhora está chegando. Gente, eu nunca dei uma bronca. Eu nunca dei uma bronca. Foram raros, 2 deles na minha vida inteira que eu confrontei assim, um deles que eu amava assim, eu sempre amo demais eles, gente, eu tenho um amor por eles. Mas ele era especial. E quando eu brigava com ele abaixava a cabeça. Ele abaixava a cabeça. Então eu fazia, era tudo com disciplina. Tinha horário para levantar, quem ia fazer o café da manhã, quem ia fazer o almoço, quem ia lavar, tudo eles limpar a casa, a cama tinha que ser arrumada. Eu visto a maior parte do tempo social. Eu erguia as calças e ia para o banheiro, ensinar a lavar banheiro com que boa, porque eu não queria banheiro fedido. Para fazer a comida, tinha que ter ali organização na cozinha, era tudo arrumadinho. No quarto deles eu não tinha guarda-roupa, eu tinha prateleiras, aquelas prateleiras de ferro.
Então, o andar de cima era travesseiro, cobertor, o andar de baixo era para outra coisa, para cueca, para camiseta, tudo enroladinha, e os sapatos embaixo era tudo arrumadinho, tudo. E eles cozinhavam. As pessoas falavam, você não tem medo deles? Nenhum. Eu viajei com eles para São Paulo, viajei com 12 deles para São Paulo, foi no carro e foi numa Kombi, que é a Kombi, van. Não, era Kombi mesmo. E aí foram. E eles iam comigo, eles foram comigo, o guarda me parou. E o guarda queria reter meu carro porque eu ultrapassei em faixa dupla um caminhão. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu fiz de propósito, porque eu sabia que se eu não ultrapassasse ele ali, eu conheço a estrada, né? Eu ia ter que ir atrás dele até quilômetros. Aí eu falei, seu guarda, o senhor sabe? Eu sei, dona, mas eu vou ter que reter o carro da senhora. E aquele monte de usuário de drogas desceu, ainda bem que estava com a camiseta da minha instituição, né? Falei, seu guarda, eu preciso levar esses meninos para São Caetano. Mas, dona, eu não posso... Aí fui, conversei, falei, olha... não, e o pior, gente, só para a gente descontrair um pouco. Ele falou, a senhora me dá os documentos do carro? Eu falei, docinhos da senhora também, dou, seu guarda, claro que eu dou. A carteira da senhora está vencida há 1 ano e meio. Juro para vocês, gente, era tão louco o trabalho com esses, que eu nem percebi que eu tinha feito 42 anos. Mas seu guarda já passou tudo isso. Já assim, dona. Eu sei que ele me liberou, ele falou, a senhora, por favor, se alguém parar a senhora lá na frente, não vai falar que eu liberei a senhora. E toda vez que passava por posto policial, eles nem respiravam, quietinhos dentro do carro. E eu fiquei numa casa de praia que eu tinha em Itanhaém, em São Paulo. Fiquei numa casa de praia. Pensa que eu peguei num copo? Não, gente, eles faziam tudo. Eles cozinhavam, eles limpavam, eu era tratada assim, ó. Todo lugar que eu ia era um monte de drogado dentro do carro. Todo lugar que eu ia, daí a doutora Marlene tinha um monte de drogado junto. E eles são incríveis, são seres maravilhosos. Basta a gente amar. Quando eles estão usando droga, eles até falavam para mim, pelo amor de Deus, doutora, porque quando vinha me roubar, eu só faltava dar peteleco no piá, né? A senhora não pode fazer isso, eles estão noiados, nós não. Então, gente, é o amor, é o carinho e a disciplina. E eles gostavam da disciplina. E todos que eu trabalhava, todos os jovens, crianças, que os pais tinham disciplina de chegar em casa, ficar 30 minutos brincando, jogando, pintando, desenhando. Meu Deus, eles chegavam no consultório eufóricos para contar o que eles tinham feito. Disciplina. A falta de disciplina gera uma insegurança enorme neles. Hoje é mais complicado para os pais disporem de tempo para conversar com os filhos. Mas não importa a quantidade do tempo, mas sim a qualidade do tempo que eu estou com meu filho. Surge uma geração sem planejamento, sem projeto de vida. Por quê? Porque os pais não sentam, não conversam. Quando tem tempo, está no celular. E eles se tornam seres frágeis, capazes de enxergar nos outros o que não vê em si próprios. E aí ficam expostos a situações extremas, como a reclusão dentro do quarto. Eu perguntei para um grupo de adolescentes no consultório um dia, o que mais dói em vocês? Quando nossos pais gritam. E o que vocês fazem? Nós vamos para o quarto. E a dor era muito grande. Eu li a dor deles. O medo, o isolamento, a depressão, a automutilação e o suicídio. Todos esses sentimentos são gerados por falta dessa base, desse alicerce, desses supridores das necessidades emocionais e afetivas deles, para que eles possam seguir em frente. E a figura paterna, ela gera segurança, auxilia no autoconhecimento, estimula a criança a explorar o mundo. É muito comum que a mãe ensine a empatia, aconselhe emocionalmente, esteja atenta aos relacionamentos dos filhos, relacionamentos interpessoais, enquanto o pai, que a mãe muitas vezes fica brava,
incentiva as experiências novas e a independência. As mães falam que os pais não ligam, mas não é, que os pais são mais seguros. Elas querem dizer tudo que os filhos devem fazer ao pé da letra. Agora os pais, não é nem aí. Meu marido, na época, se fosse depender dele, ele deixava minha filha amanhecer fora de casa, porque para ele era comum. Ele foi assim quando ele era novo, ele ia nos bailes, ia nos lugares e chegava a hora que ele queria. Eu falei, não, tem horário. Os meus pacientes usuários de drogas falaram, doutora, a partir das 2 horas os vampiros estão soltos. E a minha filha ficava muito brava, meu filho não, mas minha filha era da pá virada. Então tem esse lado que o pai é mais permissivo, o pai não briga tanto. Não é porque o pai não atua, é porque o pai é mais seguro. Basta a gente deixar que os filhos se entendam com o pai, mesmo que seja para brigar, gente. A gente acusa que o pai não faz nada e quando ele faz, a gente bota os filhos embaixo das asas. É verdade. Mas é verdade mesmo. Porque você só grita, você não sabe o que fazer. Porque quem tem que aprender a se defender é o próprio filho. Por quê? Porque ele é a referência da autoridade, não do autoritarismo. Ele é a base, o alicerce, o pai. Se ele aprender a argumentar, a brigar e decidir as coisas com o pai, ele e a menina, viu? O que vai acontecer na sociedade? Ele vai aprender a se defender. Ele vai aprender a se defender de uma concorrência, de um chefe, de um bullying. Ele vai aprender a se defender. Agora a mãe não. Ela sabe tudo, ela faz tudo, ela reclama que é tudo ela, mas quando o pai faz, o pai não sabe fazer. Então, a presença do pai é muito importante. Ah, não tem o pai? Tem um avô, tem um tio, sempre tem uma referência. Tá? Aí se é a própria mãe que não tem ninguém, tá bom, tá ótimo. Vamos fazer as coisas de que forma que eu não resolva tudo por ele, porque eu sou o feminino e não o masculino. E na primeira infância, o pai já deve construir esse vínculo. E a mãe nunca deixa. Principalmente minha geração, né? Ela não sabe fazer nada. Gente, ele lavou a louça. E ao invés de você dar um abraço, um beijo nele e dormir cedo, aconchegar de conchinha, você fala que ele molhou todo o chão, que ele não enxugou a louça, que ele não guardou, que isso, que aquilo. Não vai aprender a fazer nunca. Porque a gente reclama, ele tem desculpa para não fazer mais. Aí a gente reclama que tem que fazer tudo sozinho. Então isso tem que mudar. Hoje, as gerações se ajudam mutuamente. Eu percebo meu filho, minha nora, né? Meus irmãos também fazem tudo em casa. Meu Deus, meus irmãos faxinam uma casa que melhor que a própria mulher. Então, há a participação hoje, mas ainda há essa superproteção e há essa coisa do pai. Ah, vai trocar, o pai vai catar o bebê quando nasce. A mãe fica, cuidado com a cabeça. Não pega assim, cuidado. Meu Deus, ela teve o filho ao mesmo tempo que ele teve, não teve? Ela não está aprendendo? E por que ele não pode aprender sozinho, né? Então, tudo vai da mãe permitir que esse pai atue trocando uma fralda, colocando para dormir, cada noite é um, brincando com a criança, dando banho. Isso daí, gente, faz parte de um aprendizado, da gente partilhar com o nosso companheiro, com o pai da criança, que seja o pai, que seja quem for, de fazer parte da vida dessa criança. E gestos e cuidados também contribuem para a formação de uma relação de confiança desde cedo. E isso vai durar a vida toda. Eu aprendi isso com os meus próprios filhos quando eu entreguei na idade certa para o meu marido. Meu filho tinha 16, eu percebi que ele já estava meio assim, meio agressivo comigo. Eu falei, ó, toma, já está na hora. Ah, mas por quê? Expliquei tudo para ele, olha a identificação, a figura masculina, e aí agora é por tua conta. Teve os atritos, sabe o que eu fazia? Era sobrado a minha casa, eu subia, que se entendam. Estava angustiada lá em cima. Eu só falei, não bata, porque se bater,
eu entro no meio. E aí eles são ótimos amigos até hoje. Meu filho tem 45 anos, ele recebe o pai com um beijo no rosto. E minha filha com 12 também eu tive que entregar, que foi na mesma época. Mas os dois, é a fase de identificação da menina antes que a do menino. E aí eu falei, bom, olha, a única coisa, não deixe ela até amanhecer fora de casa. Eu sei que para você é normal ela sair, tudo bem. Aí entreguei, aí um dia minha filha falou assim para mim, o que adianta você me entregar para o meu pai e ficar falando para ele por trás o que ele deve fazer? Eu falei, tá bom, não falo mais. Só que tem uma coisa, não quero que amanheça fora de casa. E ela respeitou isso, ela foi embora com 18 anos para a Alemanha e de lá ela me ligou brava e 3 horas ela estava indo para casa, que ela tinha liberdade para fazer o que ela queria, mas 3 horas ela estava indo embora para casa. Fica lá, gravado, na cabecinha deles. Já durante a pré-adolescência e adolescência, a figura paterna é uma grande referência para o jovem. Trata-se de uma fase de transição para a vida adulta. Se alguém lembrar, foi fácil passar da vida de adolescente para a vida adulta? Todos eles entram em crise, todos nós entramos. Então, os exemplos são muito importantes para a formação do caráter dessa personalidade do ser. Então, gente, olha, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, que eu estou falando, que eu entro na parte espiritual, na parte psicológica, é para nós entendermos que o alicerce tem que ser formado. Sem o alicerce, nós não vamos conseguir construir o nosso lar. Hoje, não é uma casa, nem casa mais, não é um lar, não é uma casa, é um hospício, né? Onde todo mundo grita e ninguém escuta ninguém. Então, tudo isso é um pedaço de alguma coisa para nós formarmos esse alicerce para que a gente tenha menos. Nós não vamos deixar de ter essas consequências trágicas, mas que diminuamos, pelo menos da nossa parte, que a gente colabore para diminuir tudo isso, né? Então, por isso que é saltado de um autor para outro autor, para a parte espírita, para o conhecimento, tudo isso daí é para que a gente feche um pouco nas necessidades globais para que haja esse aprendizado, tá bem? E eu agradeço muito a todos a atenção, não vi ninguém cochilando, muito bom, e que Deus possa nos abençoar.